Bom dia, pessoal. Hoje vai ser nossa primeira aula de religião nesse novo formato aqui. Você já vem tendo aula, inclusive, com os outros professores. E o seguinte, já que faz tanto tempo que a gente não se vê, não conversa sobre as aulas e tal, é importante a gente relembrar um pouco do que a gente viu naquelas últimas aulas que a gente teve. Então, hoje, o assunto vai ser liberdade de culto e liberdade de crença. Não sei se vocês conseguem ainda lembrar, porque faz muito tempo, mas a gente vai falar disso. A gente falou na nossa última aula. Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje sobre liberdade de culto no Brasil. O que é isso? De onde vem? Para onde vai? Como é que a gente fala sobre liberdade de culto? O que é liberdade de culto? Bom, para começar, a gente tem que saber que no nosso país, a gente, como já tinha falado antes, existem diversas religiões. Quando nós tratamos de religião no nosso país, o Brasil é um país plural, tem diversas religiões que ocorrem, que têm participantes no nosso país. Em sua maioria, a gente falou lá, mas é bom lembrar, em sua maioria, no nosso país, são de cristãos. A maioria da população é de cristãos, onde nós temos 64,6% da população são católicos e 22,2% são protestantes. Lembrando que esses dados, eles são do censo 2010, que é o censo oficial mais recente que a gente tem. Então, mas além do cristianismo, a gente tem diversas outras religiões. Então, temos, por exemplo, os espíritas, que são 2% da população, os testemunhas de Jeová, que são 0,7%. Temos as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, que são 0,3%. Temos as outras religiões, que representam 1,6%. Essas outras religiões são o islamismo, o judaísmo, entre diversas outras que a gente poderia falar aqui, mas a gente também tem 8% da população que se diz sem religião, ou seja, aqueles que não têm uma religião definida ou são ateus. Mas é importante a gente saber que nem sempre no nosso país foi dessa forma, nem sempre foi tão livre assim para você escolher sua religião. A gente tem um pequeno histórico aqui que diz o seguinte: desde a Constituição de 1824, o culto de outras religiões já era permitido, ainda que não de forma pública. Ou seja, desde a época em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, foi definido que você poderia ter sua religião. Você poderia crer no que quisesse. Lá em 1824 isso aconteceu. Mas não poderiam haver igrejas que não fossem a igreja oficial. Qual era a igreja oficial na época? A igreja oficial na época era a igreja católica. Então, se você não acreditasse no que a igreja católica disse, se você fosse de outra religião, você não poderia ter uma igreja, um templo lá, mas você poderia crer e ter o seu culto na sua casa, certo? Mas isso veio mudar um pouco só quando a gente chegou em 1890, depois da proclamação da República, foi estabelecida a liberdade de culto e reconhecida a personalidade jurídica de todas as igrejas. O que isso significa? Significa que agora a gente poderia ter outras igrejas. Mas assim, ainda teve uma como oficial. Qual era? Ainda era a Igreja Católica. Então, até essa época, a Igreja Católica, ela ainda fazia parte do Estado, digamos assim. Não havia uma separação entre o que é o governo e o que é a igreja, certo? A religião oficial no Brasil ainda era a religião católica. Mas agora, em 1890, que não é bem agora, faz um bom tempo já, você já poderia ter igrejas de outros tipos. No ano seguinte, aí sim, a gente teve a separação entre igreja e Estado, entre igreja e governo. Com a Constituição
de 1891, foi instituído o princípio de separação entre igreja e Estado. Ou seja, agora não existia mais uma religião oficial. Poderia ter igrejas de vários tipos e o governo não ia mais pagar por uma determinada religião, digamos assim, nem querer mandar naquela religião. Mas esse princípio de liberdade religiosa que a gente está falando, ele só veio mesmo se tornar real para a gente, de verdade mesmo, assim, da forma que a gente conhece, com a Constituição de 1988. Ela consagrou o direito fundamental à liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico. O que significa dizer que um país é laico? Significa dizer que há uma separação entre igreja e Estado, ou seja, não tem mais uma igreja oficial naquele país. Mas ainda assim, nos diz também que a igreja não vai poder mandar no Estado, nem o Estado mandar na igreja. Então, com isso, existe essa separação. Cada um diz como acha que deve ser feito. Isso ocorreu de verdade no artigo 5º, no inciso 6º, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção de locais de culto e suas liturgias. Eu sei que as palavras são um pouco complicadas para a gente, né, que a gente não é acostumado a falar dessa forma, mas o que significa é bastante simples. Ó, vamos lá. A gente até falou na última aula. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, ninguém pode impedir que você creia ou acredite em algo. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Ou seja, ninguém pode impedir que você participe, que tenha um culto da sua igreja, uma missa da sua igreja. Seja de que religião for. A gente é comum falar de missa e de culto falando das igrejas evangélicas e da igreja católica, mas temos no Brasil diversas outras religiões, como eu falei. Então, nenhuma delas está impedida de realizar cultos, de realizar suas reuniões. E ninguém pode impedir, porque é assegurado o livre exercício disso. Então, é garantido na forma da lei a proteção de locais de culto e suas liturgias. No fim das contas, o que a Constituição Brasileira de 88 veio trazer para a gente foi essa liberdade religiosa, ou seja, a liberdade de culto, a liberdade de crença e a liberdade dos locais de realização dos cultos, digamos assim. Lembrando que quando eu digo culto, eu não estou falando só das igrejas evangélicas, eu estou falando de todas as religiões. Então, como ela fez isso? Ela garantiu que nós pudéssemos crer no que quiser, pudéssemos participar dos cultos que a gente quisesse, nos locais que a gente quisesse, garantindo essa segurança para a gente. Vamos pensar direitinho aqui. O nosso país, ele é um país laico, tem essa liberdade religiosa, mas nem todos os países são assim. Em alguns países, você tem uma perseguição religiosa, ou seja, você não pode ser de uma religião diferente. Enquanto aqui, a gente pode. Se você quiser crer o que quiser, você pensar aí, você quer crer em quê? Você tem esse direito de escolher. Não é nenhuma pessoa que pode impedir você crer em algo no nosso país. Então, essa liberdade religiosa seria um dos nossos direitos principais. Então, ninguém pode impedir você crer no que quiser. Ninguém pode chegar e dizer que não pode ter uma missa aqui. Ninguém. Por quê? Porque existe a liberdade de culto no nosso país. Certo? Mas, como eu falei, em nem todos os países isso acontece. Eu consegui um mapa para vocês verem que mostra a perseguição religiosa no mundo. Então, enquanto as áreas que estão brancas
no mapa, você tem uma liberdade religiosa, digamos assim, as áreas marcadas de amarelo, os países marcados de amarelo e de vermelho, isso não ocorre. Nos países em que estão amarelos, como por exemplo nós temos a Rússia aí bem definida, entre vários outros, vocês podem observar, existe uma discriminação religiosa. O que significa essa discriminação religiosa? Significa que se você não é de uma determinada religião, você vai sofrer bastante preconceito e pode haver até, digamos assim, você não poder ter acesso a certas coisas porque você não é daquela religião oficial. No nosso país, infelizmente, ainda existe um pouco dessa discriminação religiosa. Mesmo no plano marcado no mapa, porque isso ocorre não por causa do governo, mas sim por causa das próprias pessoas. A gente tem, normalmente, um certo preconceito com algumas religiões. Um exemplo muito simples são as religiões de origem afro-brasileiras. Ou seja, o candomblé, a umbanda, que muita gente, por não conhecer e desrespeita, diz que é macumba. A gente teve casos no nosso país de pessoas também que tiveram essa discriminação contra a Igreja Católica, quebrando imagens de santos. E a gente tem isso contra evangélicos também. A gente tem isso contra judeus, contra muçulmanos e tudo mais. Então, infelizmente, no nosso país acontece isso, mas em determinados países, esses que são marcados de amarelo, isso é, de certa forma, oficial, não há um problema. Enquanto no nosso país isso é crime no nosso país discriminar alguém por causa da religião, em outros países não é. Você tem também os países aí que estão marcados de vermelho. Nesses países a situação é um pouco mais complicada, como, por exemplo, a China, a Índia, entre diversos outros. Nesses países, existe uma perseguição religiosa, ou seja, é crime mesmo você ser de uma determinada religião. Então, lá você não tem essa liberdade que nós temos de seguir uma determinada religião. Lá você ou é dessa religião oficial, ou você está cometendo um crime. Não existe um meio termo, certo? Então, sorte nossa de podermos viver em um país assim, onde a liberdade religiosa é garantida. Nós temos direito de crermos no que quisermos. Mas aí vocês podem pensar assim, hoje em dia, com essa quarentena e tudo mais, a gente vê diversas notícias, a gente vê na nossa própria região que está sendo proibido ter cultos, missas e tudo mais. Isso não seria algo contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de culto? O que vocês acham assim? Vocês têm aí diversas notícias que eu coloquei, que vocês podem ver. Justiça proíbe de novo eventos religiosos durante a pandemia. Governo de São Paulo recomenda fechamento das igrejas e templos contra o coronavírus, entre várias outras. E se vocês pesquisarem fechamento de igrejas Covid-19, vocês vão ver essas notícias aí e muitas outras. Isso não seria uma coisa contra a liberdade religiosa, a liberdade de culto? Não. Vamos pensar direitinho. Isso que a gente está vivendo hoje em dia é um momento muito diferente de tudo que a gente viveu anteriormente. Vocês sabem que já houveram outras pandemias, mas nesse mundo que nós vivemos hoje, ele é muito diferente do mundo do começo do século passado, por exemplo. A gente hoje, tem uma diferença muito grande, a gente tem uma liberdade muito maior. Então, esse monte de notícias, todo o fechamento de igrejas e tudo mais, é temporário. Você pode continuar crendo. O direito de liberdade, ele é mantido. Você pode continuar crendo no que você quiser e participando dos cultos que você quiser, mas de uma maneira um pouco diferente. O que a gente não pode hoje em dia, nesse período de quarentena, é nos reunirmos, termos aglomerações, ou seja, quando a gente pensa numa missa ou no culto, a gente pensa logo na igreja cheia de gente,
Então, aquilo ali é um problema nessa quarentena, porque você poderia, se tivesse alguém lá doente, você poderia estar colocando em risco todo mundo que estivesse lá dentro. Mas o direito de liberdade de culto está mantido, o direito de liberdade de crença também. Não é à toa que a gente tem lives das igrejas. As igrejas realizam cultos, só que de forma online. Ontem mesmo eu vi que estava tendo uma live da igreja católica em Paulista. Também estava tendo live da igreja presbiteriana e tudo mais. Então, a gente continua tendo o direito à liberdade de crença, liberdade de culto. Só que nesse período a gente precisa ficar um pouco mais distante. Então, a única forma da gente exercer nosso direito é nas nossas próprias casas por meio dos cultos online. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é bem curtinha, era só para lembrar isso aí, lembrar o que é liberdade de culto, liberdade de crença e como isso é importante nesse tempo que a gente vive. Vale lembrar que, por exemplo, nesses países que eu falei que existe perseguição religiosa, lá não tem essas lives que a gente tem, certo? Lá não pode ter isso de, vou assistir a live da missa, vou assistir a live do culto. Não, lá é crime isso também. Então, como é importante a gente viver num país onde há liberdade de crença e liberdade de culto. Então, pessoal, a aula de hoje era basicamente isso. A gente se vê mais tarde, a gente vai ter um período para tirar as dúvidas hoje à tarde. E eu vou estar postando no grupo também a atividadezinha, uma atividade bem simples, apenas 3 questões, onde vocês vocês irão responder as 3 questões sobre a nossa liberdade de crença. Então é isso e obrigado a todos vocês.